Irmãos, quando a gente fala de revitalizar, nós estamos falando de melhorar algumas coisas, aprimorar algumas coisas, ampliar algumas coisas, retirar outras coisas que não estão tão boas assim. Então, esse é um tema muito importante. Neemias, capítulo 2, o título da mensagem de hoje é Precisamos Reconstruir. Se você está no grupo, nós sempre colocamos lá o cartazinho com o tema Precisamos Reconstruir. O ano de 2026, ele realmente precisa ser novo em nossas vidas espirituais. Nós vamos tratar sobre este tema da reconstrução. Reconstruir nem sempre é algo fácil de se realizar. Reconstruir cansa. Entretanto, reconstrução é necessário para o avanço da obra de Deus. Tem muitos servos do Senhor que realizaram obra de reconstrução dentro da Bíblia. Reconstrução é bom para o nosso crescimento, como homens, como jovens, como obreiros, servos de Deus. Então, durante esse ano, o meu desejo é de tratar sobre este assunto: reconstrução, revitalização, restauração. Deus tem nos conduzido para esta temática de reforma, de conserto. E isso através da palavra de Deus. Não é conserto, reforma através de filosofias, de mentoria aqui de algumas coisas, mas é da palavra. É uma reconstrução através da palavra. E quando nós tratamos desse tema, esse tema incomoda, esse tema até às vezes dói um pouquinho nas nossas vidas, porque ele mexe em alguns pontos da nossa estrutura. Eu não poderia entrar no livro de Neemias sem antes explicar para vocês aqui algumas coisas do contexto histórico deste texto. Israel, o povo de Deus, ele era um povo teimoso. Mas nós também somos teimosos. Como servos de Deus, nós também somos teimosos. O povo de Israel foi invadido pelos babilônios. E este povo cruel chamado Babilônia, esta nação cruel, invadiu Israel, destruiu o templo de Salomão, causou uma perda tremenda, emocional e espiritual para o povo de Deus. O povo experimentou, debaixo do reinado de Nabucodonosor, entre 604 e 562, algo terrível. Foram aproximadamente 3 deportações, em 605, em 597 e em 587. Esta última invasão, como eu já vos disse, o templo foi destruído e os judeus ficaram em uma tremenda ruína espiritual e emocional. Dentro deste período histórico, houve um outro personagem por nome de Ciro o Grande, que foi o fundador do Império Persa. Ciro, se você vai estudar isso até no mundo, na história secular, vai ser contado isso. Ciro o Grande, ele fundou o Império Persa e ele
foi o dominador da Babilônia. Em 12 de outubro de 539, Ciro, ele morreu. Ciro, ele tomou a cidade, melhor dizendo, a capital da Babilônia. Ele morreu após 9 anos desta conquista, em uma batalha, aproximadamente em 530 a.C. O rei seguinte ao Ciro foi o rei Xerxes I. Xerxes, provavelmente você conhece, é o mesmo Assuero que é citado no livro da rainha, no livro de Esté. O sucessor de Assuero, ou Xerxes I, até porque Xerxes não é um nome próprio, Xerxes é um título. Xerxes teve como sucessor Artaxerxes I, que o sucedeu em 464 a 423. É exatamente este Artaxerxes I que é citado aqui no livro de Neemias. Lembrando, queridos irmãos, para você que estuda a narrativa bíblica, que o povo de Israel esteve durante 70 anos no cativeiro. E eles foram mandados de volta por Ciro para a reconstrução do templo. A Babilônia invadiu, destruiu o templo que Salomão havia construído. Entretanto, após 70 anos de cativeiro, eles foram mandados para Jerusalém para novamente reconstruir o templo, e isso acontece em 537 com Zorobabel. Foram enviados da Pérsia para Jerusalém cerca de 50.000 homens que voltaram a Jerusalém para efetuar esta reconstrução. Nos é dito na palavra de Deus que o rei Artaxerxes até bloqueou esta obra muitos anos depois, por causa das intrigas dos povos vizinhos contra o povo de Deus. Aqui foi um período de tempo entre a primeira volta, que ocorre aqui com Zorobabel, e a última volta, que ocorre com Neemias. Houve um período aqui de um lapso na história de aproximadamente 108 anos. Neemias, ele vai se tornar, dentro do livro de Neemias, o governador de Jerusalém. Neemias é constituído por Artaxerxes, governador de Jerusalém. Agora tem um detalhe: Neemias nunca esteve em Jerusalém. Neemias, ele já nasceu no cativeiro, ele nunca viu Jerusalém. E ainda assim, Neemias se identifica com o povo de Jerusalém e ora por Jerusalém, porque ele é um patriota e ele é um judeu. Nos é dito no livro de Neemias, no capítulo 1, ainda estamos introduzindo para que você entenda como nós vamos caminhar aqui dentro do texto. E é nos dito que Neemias, embora não tenha ido em Jerusalém, os seus pais sim, porque diz o texto, as palavras de Neemias, Neemias 1:1, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Neemias, ele era de uma tribo ou família que nós não sabemos a qual ele pertencia. Mas é muito nobre da parte de Neemias ter citado aqui o nome do seu pai. Ele era filho de Acalias. Ele tem uma certa consideração pela honra, pela memória, pelo nome do seu pai. Neemias aqui, no reinado de Artaxerxes, em Suzã,
ele tem o que poderíamos dizer um cargo muito privilegiado. Neemias era um homem de confiança do rei. Neemias, ele era o copeiro do rei, o conselheiro do rei, o que lhe dava vantagem e também honra diante do rei, mas também lhe colocava em uma posição de muita responsabilidade. Mesmo diante de tantos privilégios, Neemias, ele tem um amor, irmã Jéssica, por Jerusalém. O que faz Neemias trocar o conforto do palácio por uma ida até a cidade santa com o intuito no seu coração de restaurá-la. Neemias, ele é um homem que é sintonizado com o céu e ele é ao mesmo tempo sintonizado com a terra. Neemias, ele é, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, um homem guiado por Deus. Ele é um empreendedor, ele tem um desejo de fazer o extraordinário. É muito triste, meus queridos irmãos, quando constatamos que nós só conseguimos fazer aquilo que poderemos ou aquilo que conseguimos dar conta por nossa própria força. É muito triste quando colocamos o nosso coração em determinada obra só porque nós temos a capacidade de fazer. Deus, nesta noite, vai nos encorajar a fazer coisas que humanamente eu e você não teríamos ou não teremos nenhuma capacidade de realizar, mas no nome de Jesus ele vai nos capacitar. Neemias é um líder que ora e age. Neemias é um líder que faz, que planeja, que motiva, que confronta, que consola e que busca a glória de Deus e o bem do seu povo. Neemias não é um líder por ocasião. Neemias não é um líder por acaso. Neemias não é um líder que está simplesmente preocupado com o seu status. Neemias é um líder que busca a glória de Deus e o bem do povo. Neemias é um líder de oração, meus irmãos. É um homem de oração. Mesmo sendo um homem ocupado, diz a palavra de Deus que Neemias orava. Se você fizer referência destes textos que eu vou te passar, Neemias 1:4, ele está orando. Neemias 2:4, ele está orando. Neemias 4:4, ele está orando. Neemias 5:19, ele está orando. Neemias 6:9, ele está orando. Versículo 14 do capítulo 6, ele está orando. Versículo 13 do capítulo 6, ele está orando. Aliás, Neemias capítulo 13, versículo 14, ele está orando. Versículo 29 e versículo 31, ele está orando. Neemias é um homem de oração. Glória a Deus. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito. Ele citou esta frase em um comentário bíblico seu. Ele diz, e alguns aqui já sabem, o pastor Dejaí costuma usá-la: quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Não é que Deus só trabalhe quando nós oramos, mas é que quando nós estamos em oração, Deus está em favor do seu povo. Glória a Deus. Agora, é importante que nós também estejamos situados dentro do contexto, até porque eu não vou pregar sobre o capítulo 1. Mas você precisa entender algumas coisas aqui dentro do capítulo 1.
E desculpe pela longa introdução, mas você precisa ouvir o que eu tenho a lhe dizer nesta noite. E precisa entender alguns detalhes aqui. Neemias está diante do rei. E o texto diz que ele está triste diante do rei. O versículo 3 do capítulo 1 nos conta que Neemias esteve em jejum durante aproximadamente 4 meses. O que altera o seu semblante, o seu aspecto diante do rei não é agradável. O quebrantamento em oração e jejum de Neemias é perceptível diante do rei. O quebrantamento da nossa vida em oração e jejum é indispensável. Neemias sabe que ele não tem muitos recursos aqui na terra e que um dos recursos poderosos que nós temos diante do nosso Deus se chama oração e jejum. Oração e jejum. Deus é soberano, meus queridos irmãos. A partir do momento que nós nos dobramos diante dele, o impossível se torna possível. A partir do momento que você recebe um resultado negativo de um homem, uma palavra negativa de uma pessoa, que você recebe um bloqueio, uma proibição, uma causa que para você é impossível, quando você dobra os seus joelhos, Deus torna tudo possível. Neemias sabia com certeza que lá em Esdras 4:21, o seu rei havia proibido a reconstrução do templo. Além disso, além da oração, do quebrantamento, é impossível que nós não tenhamos empatia, que nós não sintamos a dor do outro. Empatia é sentir a dor do seu irmão, é desejar o seu bem, e empatia não é a mesma coisa que curiosidade, porque existem pessoas que querem saber o que determinada pessoa está precisando ou necessitando, não porque ela tem empatia, mas simplesmente porque ela tem curiosidade. Enquanto nós não tivermos empatia pelo outro, nós não seremos úteis ao problema do outro. O desejo de Neemias era o de reconstruir a cidade onde seus pais estavam. Diz a palavra de Deus que Neemias ora, e o rei da terra ouviu a oração de Neemias. O rei do céu ouviu a oração de Neemias feita diante do rei da terra. O rei da terra estava diante dele, lhe fez uma pergunta diante do seu semblante triste: o que tu queres, o que tu queres, o que tu precisa? E Neemias responde ao rei da terra, mas ele primeiramente fala com o rei do céu. Entre a fala do rei, existe um rápido momento de oração. Quando necessitamos, queridos irmãos, de uma resposta de Deus, e estamos diante de uma suposta autoridade, precisamos fazer como Neemias. Precisamos orar ao Deus do céu, que é soberano e pode mudar qualquer situação.
Quando você se encontrar diante do médico, diante de um não, diante de uma autoridade, antes de falar qualquer coisa, ore ao Deus do céu, porque Ele ouve a nossa oração. Antes de dar uma resposta ao homem, fale com Deus. Antes de dizer um sim, fale com Deus. Antes de dizer um não, fale com Deus. Neemias diz ao rei que precisa de cartas de autorização. Ele quer cartas de autorização. Ele deseja retornar a Jerusalém e reconstruir os muros. Mas ele não pode fazer isso sem que o rei permita. E diz a palavra de Deus que o rei permite. Deus estando no comando, meus irmãos, pode ter certeza que o projeto pode até ter homens grandes dizendo não, mas quando Deus está no comando, quando Deus está no negócio, quando Deus está no projeto, pode ter certeza que o homem não vai poder atrapalhar. A chegada de Neemias em Jerusalém, ela diz a palavra de Deus, marcada pelo descontentamento de Sanbalate. Ele ficou muito chateado, irmã Francisca. Ele ficou chateado pelo fato, isso está no verso 10 do capítulo 2, que alguém pudesse querer o bem do povo de Deus. Veja só, meus irmãos, como alguém pode ficar chateado quando se quer o bem de outra pessoa. Esse era Sanbalate. A verdade é que sempre que alguém se levanta em prol da obra do Senhor, sempre que alguém se levanta a favor de um servo do Senhor, alguém vai se levantar contra, irmã Crenilda. A despeito disso, Neemias logra êxito. Depois de 1.400 quilômetros de distância percorrido, ao chegar em Jerusalém, ele resolve vistoriar a cidade, ele lidera uma vistoria noturna, ele passeia ali, ele não conta nada para ninguém. Neemias era um homem espiritual, ele não enxerga, quando chega em Jerusalém, apenas a falta estrutural de muros e portas. Ele vê que a situação espiritual desta cidade está quebrada. Neemias vê a situação, a vulnerabilidade, ele vê o colapso da liderança que estava falida. Dessa forma, o capítulo 2 é uma espécie de transição entre a oração de Neemias no capítulo 1, a oração e o jejum que Neemias fez durante esses 4 meses, onde ele chorou e planejou. Para a gente começar a entrar aqui na mensagem, quero dizer uma coisa para vocês. Eu até anotei isso. A verdadeira reconstrução em nossas vidas vai iniciar quando eu e você reconhecermos a nossa condição espiritual. Quando nos levantarmos em união para a edificação desta obra, mesmo debaixo de oposição. Por isso, eu creio em nome de Jesus Cristo que vai haver reconstrução deste lugar. Se você pode, se você acredita, eu quero declarar que haverá restauração neste lugar. Não estou entregando chaves de carro, Deus não me autorizou isso. Mas eu quero te entregar aqui nesta noite e declarar profeticamente que haverá restauração neste lugar. Agora, para que isso aconteça, e agora eu começo a pregar,
algumas atitudes nós devemos tomar para reconstruir. Até porque o tema desta mensagem é: precisamos reconstruir. Quero até beber água. Você vai precisar tomar algumas atitudes. Isso aqui é a palavra. Nós estamos aqui sendo confrontados pela palavra, meus queridos irmãos. A primeira atitude que Neemias toma e que nós precisamos tomar é que se faz necessário nós diagnosticarmos o problema para resolvê-lo. Você precisa diagnosticar o problema. Neemias, no versículo 17 da passagem em que nós lemos, diz o seguinte: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa ruína espiritual. Muitos vivem uma vida arruinada e já sabem disso. Mas andam de cabeça para cima como se nada tivesse acontecendo. Estão vivendo despreocupados com o seu estado espiritual. Estamos tentando, amados irmãos, resolver problemas espirituais com conquistas materiais. Por isso que encontramos constantemente pessoas com vidas prósperas e ainda assim vivendo vidas pobres espiritualmente falando. Estão sofrendo e vivem a infelicidade de uma vida próspera e sem a presença de Deus. Alguns estão tirando os seus diplomas, gastando rios de dinheiro nos seus MBAs, nos seus mestrados da vida. Mas as suas vidas espirituais, eles não conseguem diagnosticar que está ruim, que suas vidas de oração, que as suas vidas consagratórias não está como deveria estar. Não devemos reduzir, minimizar ou desprezar a nossa necessidade espiritual. Você não deve desprezar, meu irmão, a necessidade que você tem de adorar o nome de Jesus de Nazaré. Jerusalém, nesta época, vivia 3 grandes problemas: pobreza e muita humilhação, injustiça social, as portas estavam queimadas, os poderes judiciários estavam, porque as portas denunciam isso. Quando as portas estão queimadas, os poderes judiciários da cidade estão falidos, a cidade estava insegura, os muros estavam quebrados, a cidade estava fragilizada, totalmente disponível aos inimigos. Por isso que Neemias faz esse diagnóstico, ele bate esse raio-x e ele faz uma segunda coisa: ele assume a responsabilidade. Ainda dentro do diagnóstico, ele assume a responsabilidade. Ele entendia a sua situação espiritual. Ele se colocou na situação do povo de Jerusalém. Quando ele faz o diagnóstico, ele entende que esta responsabilidade, ela era coletiva. Ele entende que essa situação não era apenas do povo de Jerusalém, mas ela era também sua. Ele nunca foi em Jerusalém, ele não tinha aparentemente nenhuma responsabilidade, mas ele se coloca na situação de pecado como o povo que estava em Jerusalém. Uma coisa que me chama a atenção na vida
dos grandes servos de Deus é que suas vidas, elas não são perfeitas. Mas estes servos imperfeitos, eles têm a capacidade de se arrepender e de confessar os seus pecados com sinceridade. Sabe, meus irmãos, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos fazer confissão de pecados. Eu não sei qual foi a última vez que você se ajoelhou e que você orou dizendo: Deus, eu não mereço. Eu não sou tão bom quanto eu acho que sou. Eu sou um pecador. Perdoa os meus pecados. Eu assumo a responsabilidade. É por causa do teu filho que eu estou aqui, Senhor. Nós perdemos o hábito da confissão. Nós perdemos o hábito do reconhecimento, porque nós nos sentimos muito bons. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Diz a Bíblia, Lucas 15, 17, que o filho pródigo caiu em si. E nós também precisamos reconhecer o nosso estado. A igreja de Laodiceia foi convidada a cair em si também, a se arrepender, a fazer confissão. Meus irmãos, essa palavra, ela é aparentemente dura, mas é a Bíblia. Neemias, quando chega, ele faz esse diagnóstico. Ele poderia, olhe, preste bem atenção, ele poderia ter ficado no conforto do palácio, ele poderia dizer assim: eu não sou culpado, está tudo bem aqui em Suzã, eu sou copeiro do rei, eu sou funcionário público, meu irmão está assim, é culpa dele. Mas não, ele confessa os pecados do povo como se dele fosse, e ele se arrepende, meus irmãos. Você pode até dizer assim: eu estou bem com Deus, as coisas espirituais estão muito ruins em minha vida, mas de repente tem pessoas que estão comemorando somente isso. Ah, mas meu filho entrou na universidade, ele passou de ano, ele conquistou isso, aquilo, mas a minha vida está arruinada em todos os aspectos, mas eu estou eu estou sendo bem sucedido, os meus negócios estão bem, eu não tenho nenhum contato com Deus, nenhuma intimidade com Deus, eu sou um frequentador de culto. Não é o caso, talvez, dos irmãos aqui, mas tem muita gente vivendo esta situação. Nós precisamos, nesta noite, reconhecer o nosso estado. Parem de colocar, meus irmãos, porque a moda agora é essa, colocar a culpa da frieza espiritual na igreja em que congregamos. Tem gente que sai da igreja em que congrega para procurar uma igreja mais quente, mais fervorosa, mais profética, que tem mais palavra. Ele diz que aquela igreja onde ele está não é tão boa, não é tão quente. Aí ele sai, ele não gosta da cara de A, não gosta da cara de B, aí ele pede, ele não gosta do dirigente. Aí ele sai muitas vezes com um problema e ele diz: eu vou para aquela igreja que é super, é ultra espiritual. Aí quando ele chega lá, a igreja deixa de ser espiritual, porque o problema não é da igreja, o problema é da pessoa, o problema não é muitas vezes da liderança, pode até ser, mas às vezes é o problema interno da pessoa, que não fez um diagnóstico da sua vida, está cheio de traumas, de mazelas, ainda carrega muita coisa do Egito na sua vida, mas esta noite é noite de você se arrepender. Crente também se arrepende e confessa os seus pecados. Mesmo estando em uma situação extremamente confortável, Neemias não está satisfeito com o baixo nível espiritual do povo. A segunda verdade que eu encontro nesse texto,
que me leva a esta necessidade de precisar reconstruir, que Neemias enxerga quando ele chega na cidade, é que é necessário para que a reconstrução ocorra, meus irmãos, de cooperação. Sozinho nós não conseguimos. Se você puder olhar para a sua Bíblia, o verso 17, a parte B, Neemias diz assim, eu estou aqui dentro do texto, eu não vou sair, não vou para arredar o texto, eu não vou sair do texto. O versículo 17, a parte B diz, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Nada que nós façamos, Isabelle, em nossa vida pode ser feito, melhor dizendo, no isolamento. Não existe, irmãos amados, vida cristã isolada. Não existe liderança solo, carreira solo, ministério solo. Eu dependo da cooperação da igreja e a igreja depende da minha cooperação. Você não conseguirá sozinho ou sozinha, meu irmão. Eu preciso da sua ajuda, você precisa da minha ajuda. Neemias entende que não vai conseguir sozinho. Ele não aceita, ele não acredita em um homem sozinho. Por isso ele faz um convite à participação. Neemias faz um chamado à ação. Ele desafia os líderes a trabalharem com ele. Isso é tão interessante quando eu lia, porque Neemias não coloca pessoas para trabalharem para ele, ele não assalaria trabalhadores, ele não contrata pessoas, ele não faz isso, ele não convida pessoas para trabalharem para ele, não, meus irmãos, mas para trabalharem com ele. Porque aqui é um convite à participação, é um entendimento, é uma convicção. Neemias entende que sozinho ele não vai conseguir. Existem muitos projetos, Wellington, na cabeça de um líder, que para saírem do papel, eles precisam de mãos para trabalharem. Note isso. Talvez o que você precisa para ver a mudança acontecer em sua vida é para você. Talvez o que você... é para mim também. Talvez o que eu precise para que a mudança aconteça, para que eu veja a mudança acontecer em minha vida, seja a obediência para atender convites que são de Deus. Talvez o que você precise, o que eu precise, seja a obediência para atender convites que são de Deus. Muitos estão negando convites que são de Deus simplesmente porque são desobedientes. Neemias, ele sai, ele faz um convite à participação, mas ele sai da lamentação para a solução. E a solução para a situação de Jerusalém, ela é a unidade do povo. A união. Presta atenção, meus irmãos, nisso que eu vou dizer. A união nos protege contra o desencorajamento. A união nos ajuda a enfrentar uma oposição hostil e combinada. Dito isso assim, talvez você não compreenda, mas eu vou em nome de Jesus dizer para você que quando você está unido, quando você está apegado ao irmão, quando você está firmado nesta unidade, quando você está com este projeto, aleluia, no seu coração, de mãos dadas, quando você não solta por nada, quando você está neste momento assim que você diz, eu estou aqui, ninguém me tira, ninguém me faz desistir deste projeto que
que é de Deus. O diabo não vai contra a tua vida. Quando você está unido, não tem armadilha, laço de Satanás que possa fazer com que você se entristeça. Glória, glória a Deus. A oposição não dará conta da sua motivação através da união. Uma coisa muito simples de quem deseja mudança em sua vida, meus irmãos, é que não dá para elas acontecerem, eu já disse outras vezes aqui, se nós permanecermos no mesmo lugar, vivendo a mesma realidade e só reclamando. Neemias não diz, vá construir. Ele diz, venham e vamos. Ele está na frente, é o primeiro, ele sai do seu conforto, ele se sacrifica. Não existe solução de problemas sem resolução, sem tomadas de decisão. Deixa eu dizer aqui em nome de Jesus para você nesta noite, você não está só nesse deserto. Tem uma igreja orando por você. Você não está sozinha neste deserto. Você não está sozinha neste trabalho. Você não está liderando sozinho, sozinha. Deus está com você. Tem um irmão orando por você. Tem alguém que se preocupa com a sua vida, com a sua história. Tem alguém de mão dada com você em oração. Tem alguém se colocando na brecha, se ajoelhando por sua alma. Em nome de Jesus eu creio nisso. Eu preciso de sua cooperação. Nós estamos juntos nesse barco. E eu dizia ontem que este barco não é um barco furado. Meus irmãos, eu não estou falando aqui à toa. Eu espero que você traga esta palavra para o seu coração. Não deixe entrar no ouvido e sair no outro. Tem alguém preocupado com você. Quando você menos esperar, tem alguém de joelho intercedendo por sua vida. Agora você precisa agir diante de tudo isso. Porque eu não vim aqui simplesmente para dar aula para você de livros históricos da Bíblia. Se você quer aprender sobre os livros históricos em profundidade, você tem que ir para o seminário. Eu vim aqui para cooperar no seu crescimento espiritual, para dizer que você também é parte desta reconstrução, amém? Glória a Deus. A gente conclui esta mensagem na próxima quinta-feira, se assim Deus o permitir. Se coloque de pé em nome de Jesus.